Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando o meu e-book que eu lancei um tempo atrás, inclusive esse e-book está disponibilizado para vocês na biblioteca virtual do grupo Giancarlo.radar, tá? Então tem muita gente aí com dúvida a respeito do exame de abdômen sem contraste para investigação de hérnias, né? Então hérnias do abdômen, claro. Então muita gente, depois que eu lancei esse material, perguntou: mas Jean, como é que a gente faz essa rotina? É um protocolo específico? Então, para a gente desmitificar de vez a questão desse tipo de exame, eu vou passar para vocês aqui com base no e-book que eu montei, para que vocês entendam melhor, tá? Então, é muito comum no serviço de imagem a gente receber o pedido do médico solicitando a tomografia no geral, sem contraste, para investigação de hérnia abdominal, tá? No geral você vai pegar o pedido dessa forma, fica muito vago, né? Poxa, mas qual é a hérnia? Então, quando vir hérnia abdominal, sem uma indicação específica, cabe a você, profissional, fazer uma boa anamnese do paciente e identificar qual é a região que o médico suspeita dessa hérnia. Mas alguns médicos têm o cuidado de colocar entre parênteses, uma hérnia incisional, uma hérnia umbilical, inguinal, seja lá o que for. Então já facilita para a gente, ok? Então, para começar a exemplificar para vocês, pulando um pouquinho o conceito de manobra de Valsalva, eu citei 3 exemplos que você pode utilizar com o paciente durante a realização do exame. Um dos exemplos é você fazer com o paciente orientando ele a prender o nariz, tá? Com o polegar e o dedo indicador, forçando o ar para dentro da cavidade abdominal. Quando ele força o ar, quando ele força essa saída de ar, automaticamente ele faz aquela contração na musculatura abdominal, tá? Esse é o primeiro exemplo que você pode utilizar com o paciente na mesa. O segundo exemplo, que é um dos que eu mais utilizo, é justamente pedindo para o paciente com o dorso da mão apoiado sobre a boca, fazendo esforço também da saída de ar, mas prendendo esse ar, né? E automaticamente fazendo novamente o esforço na musculatura abdominal. E o terceiro e último exemplo, alguns pacientes conseguem fazer, que é justamente prender os lábios, tá? E forçar novamente o ar. Aí você percebe que o paciente fica com a bochecha cheia de ar, né? Então você exemplifica para o paciente, que às vezes o paciente, quando você vai explicar para ele a manobra, ele fica um pouco perdido. Outra orientação que eu dou: sempre exemplifique para o paciente. Existem 2 momentos do exame: o momento normal de um abdômen rotina, onde vai ser feita a apneia inspiratória, e o segundo momento, que é o momento da apneia com esforço, que é justamente a manobra de Valsalva. Então eu sempre exemplifico para o paciente para poder ele ficar bem orientado com relação ao exame, tá? O exame em si é o exame normal. Para investigação, eu vou ampliar a tela para vocês. Eu deixei alguns exemplos no gráfico, né? Os mais comuns que a gente tem na pesquisa de tomografia, perdão, só tirar aqui minha câmera, é justamente o exemplo da hérnia umbilical, tá? Eu vou pegar aqui para marcar para vocês. Isso é muito comum. Outro exemplo também é da hérnia inguinal. Essa a gente também conhece muito no serviço. E um terceiro exemplo que eu pego bastante no serviço são os pacientes no pós-cirúrgico, e são as hérnias incisionais, tá? Geralmente essa hérnia aqui, o paciente que é cometido por ela é aquele paciente que acabou de fazer um procedimento cirúrgico, mas por algum motivo esse paciente não obedeceu o pós-operatório, né? Não repousou como devia, às vezes até por manipulação cirúrgica mesmo, acontece de ocasionar esse tipo de hérnia aqui. Legal? Então, alguns exemplos para vocês da forma como a gente pode investigar o estudo para hérnia de abdômen. Legal? Então, para a gente começar, eu vou dar um pequeno exemplo aqui sobre o exame em si. O exame, quando solicitado, ele é realizado como uma tomografia de abdômen sem contraste no geral, tá? E aí você vai fazer toda a programação que você está acostumado a fazer, né? Paciente deitado com os pés primeiro para dentro do ventre, né, de forma mais confortável, os braços acima da cabeça, né, elevados acima da cabeça. Então o braço do paciente, ele consegue repousar o braço nessa posição da mesa, fica mais confortável para ele. Orientar esse paciente a fazer a apneia inspiratória na primeira aquisição. A rotina normal de abdômen, exemplifica para o paciente: senhor, senhora, o equipamento vai pedir para você encher o peito de ar e segurar. Salienta para o paciente: olha, quando pedir para encher o peito de ar, é puxar o ar pelo nariz e prender o ar no pulmão.
Tem paciente que puxa o ar pela boca, está errado. Então, exemplificar é sempre importante para evitar o quê? Artefato de movimento durante a aquisição. Tá? E logo após você orienta esse paciente que o equipamento vai mandar um novo áudio pedindo para respirar normalmente. Legal? Finalizou a primeira aquisição, você vai fazer a segunda aquisição, que é a manobra de Valsalva. Tá? Então, a programação do abdômen em si é igual para qualquer aquisição, tanto da apneia inspiratória quanto da apneia com esforço. Tá? Programação da tomografia de abdômen, todo mundo já conhece. Tá? Então, o meu FOV, o meu início de corte vai ser acima das cúpulas diafragmáticas, tá? E abaixo da sínfise púbica, o término do exame. A gente vai fazer uma aquisição crânio-caudal. Tá? Sempre importante quando você for fazer a marcação do FOV, inclua seio costofrênico, seio cardiofrênico, okay? A gente sempre pega um pouquinho dessa transição tóraco-abdominal, tá? E sempre vai estar incluso no exame. Por quê? Porque abaixo do seio costofrênico a gente já tem, ó, a sombra do fígado do paciente, tá vendo? E do lado esquerdo nós temos a sombra do baço, ok? Então é sempre importante você englobar todos esses órgãos na programação do FOV. Bacana, gente? Tá? Então aqui embaixo eu mostro para vocês um pequeno exemplo da manobra sem a aquisição da apneia com esforço, que seria a manobra sem a Valsalva, né? Então, esse aqui é um exame de manobra inspiratória, tá? Normal, de apneia inspiratória. E, em segundo lugar, para exemplificar, com a manobra de Valsalva, aqui na segunda aquisição. Então, você que for fazer o exame, você pode fazer o exame de abdômen rotina, faça a primeira aquisição em apneia inspiratória, encha o peito de ar, segure, respire normalmente, repita a série e coloque lá, manobra de Valsalva, ok? Nessa segunda manobra, nessa segunda aquisição, aí você vai orientar o paciente a fazer a apneia inspiratória com esforço, tá? Então, para deixar bem claro para vocês aqui, eu deixo o exemplo da primeira fase em apneia inspiratória, de um exame normal de abdômen rotina. Observem que a hérnia, de fato, ela não fica tão evidente como estaria, né? Já uma hérnia grande a gente consegue avaliar melhor. Mas agora observem o segundo exemplo com a manobra de Valsalva. Observem no axial como a gente consegue ver a manobra, a hérnia se projetando anteriormente à região do abdômen, né? E no plano sagital também você consegue ver uma projeção melhor. Então aqui o médico consegue avaliar melhor o grau, o tamanho dessa hérnia, o conteúdo dessa hérnia, se é um conteúdo gorduroso, né? Se há encarceramento também. Então, isso se faz importante para se realizar o exame com as duas aquisições. Manobra de apneia inspiratória no primeiro momento e no segundo momento, manobra de Valsalva, apneia com esforço. Bacana, gente? Então, para quem tem dúvida, o conteúdo está lá na biblioteca virtual do Grupo Radap. Vocês podem tirar dúvida. O material está bem autoexplicativo, simples de se fazer e aí a gente consegue desmistificar de vez essa rotina. Um grande abraço, fiquem com Deus.